Só me dá um ok se vocês estão vendo. Está tudo bem, né? Sim. Então vamos. Aí, vamos lá então. Então nós vamos começar com a banca IBAN e a primeira questão é a questão que caiu aí na Prefeitura de Santos. Então nós temos, somente que está muito ruim. A Lei 9.394, de 96, que é a LDB, ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, está perguntando a educação básica, quais são os níveis fundamental e médio, se ela tá, como ela está organizada, como são as regras comuns. Eu acredito que vocês já tenham conseguido ler um pouquinho dela aí, que eu já tinha passado para vocês. As alternativas, elas são bem próximas, principalmente da forma como elas começam, né? A carga horária mínima anual, a carga horária mínima anual, todas começam da mesma forma. O que a gente não pode esquecer? Então, vocês vão grifar aí, que nós estamos falando da educação básica, nos níveis fundamental e médio. Está perguntando a forma como ela está organizada. E a carga horária mínima anual. Vocês têm que procurar 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Então, se vocês quiserem anotar, segundo o artigo da LDB, de número 24, a carga horária mínima anual para educação básica é a de 800 horas. Ela é distribuída no mínimo de 200 dias efetivo trabalho escolar. Esses 200 dias efetivos, o mínimo, exclui os exames finais. Essa regra ela é fundamental para garantir para os alunos que eles tenham um tempo suficiente para desenvolver seus conteúdos escolares. E assim eles conseguem atender o princípio de qualidade na educação. Certo? Então, vocês precisam lembrar, artigo 24, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos. Resposta, alternativa A. Semana passada eu não desmarquei com vocês por causa da voz, mas essa semana não melhorou muito, não. Vamos continuar. Questão número 2. A questão número 2 continua dentro da LDB. Só que no caso dela, pedindo a questão correta em relação ao ensino fundamental. Ele pode ser ministrado em qualquer idioma? Responda a questão considerando a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Eu vou ler todas as questões para saber qual está correta. E ao ler todas as questões, eu percebo que o enunciado está me pedindo o que está correto dentro da lei. E a resposta correta é a letra D, porque ela mostra a questão da progressão. As demais estão incorretas, vamos ver por quê? É obrigatório os sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em 2 ciclos. Não é obrigatório. O ensino fundamental regular será ministrado em qualquer idioma? Em qualquer idioma, não. Ele tem que ser no idioma de português e assegurado às comunidades indígenas e às línguas maternas. Mas não é qualquer idioma. Eu não posso, por exemplo, ministrar o ensino regular em inglês ou espanhol.
O ensino fundamental oferece a opção de ensino à distância. Ensino fundamental à distância, não. Alternativa D. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Essa progressão continuada é uma estratégia pedagógica que é adotada atualmente, principalmente no ensino público. A progressão continuada, ela evita a reprovação dos alunos e permitem que os alunos avancem no ano. Quem já está na rede aí, quem já está ministrando aulas, sabe e compreende bem como que a progressão continuada, ela funciona. A gente só consegue uma retenção escolar nos fins de ciclos, e mesmo assim é de uma maneira bem complicada para conseguir reter os alunos. Atualmente, o que a gente consegue reter os alunos é por questão de falta. Esses métodos de avaliação continuada do processo de ensino-aprendizado, ele garante que o aluno não tenha fracasso escolar, e sim vai avançando ano ao ano. Qualquer coisa vocês me chamam aí, viu, gente? A gente fica um pouquinho insegura, mas vocês me gritam. Questão número 3, novamente. LDB. Estamos falando de educação básica, obrigatória e gratuita. Essa aqui praticamente cai todo ano. A forma como ela está organizada. Alternativa correta, B de bola. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Nessa questão especificamente, eles estão perguntando como que a educação básica, obrigatória e gratuita é organizada. Aí a gente encontra as 3 organizações: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Porém, conforme a LDB, essas etapas a gente tem que entender como que ela funciona também. A educação básica, conforme a LDB, ela é composta por 3 etapas. A educação infantil, e dentro da educação infantil nós temos a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. O que confundiria a gente nessa questão? Seria a alternativa D de dado. Por quê? Como na lei aparece o nome, dentro desse artigo, da educação infantil, a gente começaria a ler a alternativa aqui como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui está corretíssimo. Porém, eles acrescentaram nessa alternativa o ensino superior. E a gente sabe que o ensino superior está na LDB, porém a pergunta fala da educação básica. E ensino superior não é educação básica. Como a educação básica nessas alternativas aqui aparecem como pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, a gente pode estar confundindo. Por isso que a gente tem que prestar atenção e lembrar. Se vocês quiserem anotar aí, a educação infantil, ela inclui a pré-escola. Então, se nas alternativas aparece pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, é a correta. Poderia estar aparecendo como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A LDB apresenta, sim, as questões, as leis, os artigos sobre ensino superior, porém, essa pergunta nós estamos tratando da educação básica. Então, alternativa correta, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ainda sobre a LDB, agora nós temos itens para ver se são verdadeiros ou corretos, né? Itens para ver quais estão dentro da legislação. O enunciado está falando, está buscando as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Então, eu quero saber quais são as normas
que a LDB coloca para as escolas funcionarem. Quais são as normas que a LDB coloca para os estabelecimentos de ensino fazerem a base da educação nacional. Aí nós temos lá, elaborar e executar sua proposta pedagógica, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, 1, 2, 3, 4 e 5. Incumbências dos estabelecimentos de ensino, elas estão descritas em qual alternativa? As escolas têm diversas responsabilidades. Dentro das alternativas mostradas aí, nós temos que buscar aquelas que estão conforme o artigo 12. Então, eu preciso buscar as que estão no artigo 12 da LDB. E conforme o artigo 12 da LDB, as escolas têm responsabilidade para elaborar a sua proposta pedagógica. Então, vamos lá procurar, cadê a proposta pedagógica? Administrar seus recursos, cumprir os dias letivos e a carga horária. Essas incumbências, elas vão garantir a autonomia das escolas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo sistema de ensino. Dentro das respostas, dentro desses itens, dessas afirmativas, a única que condiz com o artigo 12 da LDB, que é sobre os estabelecimentos de ensino, é a 1, a 3 e a 4. A que fala da proposta pedagógica, de administrar o pessoal e de assegurar os dias letivos. Baixar normas complementares, baixar leis, isso não é função da escola. As leis, elas vêm prontas. Assegurar o transporte escolar dos alunos não é questão da escola. Quem assegura o transporte é o município ou o estado. Tá? Então, a alternativa correta, a D. Questão número 6, questão número 5. Agora nós estamos buscando a classificação em qualquer série ou etapa, excluindo aí no caso, não colocando a primeira do ensino fundamental. Como que pode ser feita essa classificação? Ela pode ser feita de várias formas, menos, exceto, por qual motivo? Então, ó, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, não pode ser feita. Eu vou classificar o aluno dentro da série ou dentro da etapa de ensino que ele está de diversas formas. Porém, nessa pergunta eu não posso classificar ele como por transferência por candidatos procedentes de outras escolas, por promoção para alunos que concursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por meio de requisição da família, independente de escolarização anterior mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Como que eu vou classificar esse aluno? Como eu não posso classificar esse aluno? Essa é bem óbvia. Como que eu vou classificar um aluno se a família pedir? Ai, meu filho sabe muito, então eu quero colocar ele no terceiro ano. Não, por requisição da família não tem como. A classificação dos alunos dentro de qualquer série ou etapa, ela pode sim ser feita por promoção, por transferência ou por avaliação da escola. A família, ela não pode requisitar diretamente a classificação do aluno sem que este tenha passado por uma avaliação escolar,
que vai atestar o seu nível de desenvolvimento, de conhecimento. A família pode estar pedindo para que a escola aplique uma prova para ele, para o aluno, para reconhecer esse desenvolvimento. Mas a família não pode pedir para diretamente classificar ele em outra série ou outra etapa. Respeitados essas normas, esses métodos, vai garantir as etapas educacionais e vai conferir se o aluno está apto ou não a avançar. Então, ele pode, sim, por transferência, por promoção e por avaliação feita pela escola. A família não pode requerer isso. Agora vamos para a educação infantil. Essa é importante para quem vai prestar berçário. Como que ela é organizada? Dentro das regras, como que ela é organizada? A avaliação mediante o registro de desenvolvimento das crianças. Crianças na educação infantil não são avaliadas para desempenho. Elas são avaliadas para ver o nível, se tem algum problema de evolução, mas não são avaliadas para notas. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigindo uma frequência mínima de 60% do total de horas. Esse controle de frequência, ele é importante. Não repete a educação infantil, porém, ele pode perder a vaga na creche. Carga horária mínima anual de 400 horas. A gente viu agora há pouco qual era a carga horária mínima. Distribuídas no mínimo de 200 dias de trabalho educacional, os 200 dias, tudo bem. Carga horária mínima de 400, não, a gente viu agora há pouco que é 800. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para turno parcial e 12 horas para jornada integral? Também não. A LDB, ela estabelece que a frequência mínima exigida na educação infantil é a alternativa B, 60%. Assim, ela garante que a criança vai participar do processo educativo de forma regular, buscando seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, dentro dessa fase da educação infantil. Educação especial. Está caindo todos os anos. E que é considerada educação especial dentro da LDB? Uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Educação especial, a modalidade de educação não formal oferecidas em entidades não governamentais. Sim, a educação especial ela é oferecida em entidades não governamentais, como, por exemplo, a APAE. Mas a LDB não garante isso. A LDB ela não entende educação especial somente como isso, não é uma educação não formal. Pelo contrário, a educação especial é sim uma educação escolar dentro da rede regular de ensino. Ela pode ser oferecida nas APAES? Pode. Porém, a LDB garante que a rede regular de ensino também oferece essa educação escolar. A modalidade de educação escolar oferecida essencialmente em escolas especializadas vem dentro do conceito da B, está errado. E encontramos educação especial em escolas especializadas? Sim, encontramos. Porém, a LDB, ela garante educação especial dentro da rede regular de ensino. Educação especial, modalidade de educação oferecida em casas de famílias, escolas, instituições filantrópicas ou qualquer lugar que esteja apto para receber educandos com não. A LDB garante ela na rede regular de ensino.
Podemos encontrar ela em outros lugares, mas a LDB garante ela dentro da rede regular de ensino. A educação especial, segundo a LDB, ela vai ser oferecida, ela deve ser oferecida preferencialmente nas redes regulares, nas escolas regulares. Por que ela vai ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino? Para promover a inclusão destes alunos. A rede regular de ensino ela é vista como o ambiente mais adequado para promover essa integração e socialização dos alunos com necessidades especiais. Por isso que hoje está se falando tanto em educação especial dentro da rede regular de ensino. Por isso que a gente vê tanto os alunos especiais hoje dentro das nossas salas de aula. E tudo que está sendo feito para abraçar eles dentro da nossa sala de aula. Agora vamos mudar um pouquinho para o ECA. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990. Considera esse tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, exceto. Então, eu tenho que tratar essa criança, esse adolescente de forma normal, de uma forma humana. Existem tratamentos cruéis e degradantes. Humilhe, resguarde, ameace gravemente e ridicularize. Dentro dessas, qual não é um tratamento cruel ou degradante? Humilhar é um tratamento cruel ou degradante? Sim. Ameaçar gravemente? Sim. Ridicularizar? Sim. Resguardar é guardar. Aqui é mais uma questão de interpretação, né, de língua portuguesa. Resguardar significa proteger. Então, se eu estou protegendo, eu não estou sendo cruel. As demais opções que mostram nas alternativas, humilhar, ameaçar, ridicularizar, são formas de tratamento abusivos, cruéis ou degradantes, proibidas pelo ECA. Proibidas para quê? Para defender o respeito à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. Responda a questão considerando o ECA. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Então, eu vou procurar a alternativa que mostra o dever do Estado assegurando algo para a criança e para o adolescente. Ensino fundamental obrigatório e gratuito apenas para aqueles que estiverem na idade própria? Então, se eu não estou na idade própria, eu não posso estar frequentando o ensino fundamental obrigatório e gratuito? Não. Posso frequentar sim. Eu vou me adequar, né? A escola vai ver qual ano do ensino fundamental esse aluno vai entrar. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino superior? Não. Nós estamos aqui, ensino superior. O ensino superior não tem uma progressiva extensão e obrigatoriedade. A obrigatoriedade e a gratuidade está dentro da educação básica. Aí a gente volta. A gente encontrou lá na LDB o que é educação básica, que ela é obrigatória e gratuita. Educação infantil, que dentro da educação infantil a gente encontra a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Ensino superior não é educação básica. Então, ele não é obrigatório, ele não é gratuito. Há atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino? Sim. Acabamos de ver. Vimos a educação especial dentro da LDB, né, na questão número 7, se eu não estiver enganado, 6 ou 7. Vimos educação especial dentro da LDB.
ela é preferencialmente oferecida na rede regular de ensino. O ECA, o LDB, a Constituição Federal, todo mundo caminha junto. Então, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Correto? AD, atendimento em creche e pré-escola exclusiva às crianças de 3 a 5 anos de idade. A idade, existe isso dentro da creche e da pré-escola, porém a alternativa está falando que ela é exclusiva às crianças a partir de 3 anos. Então, na creche, eu não posso pegar antes de 3? Posso. Catanduva tem até uma lei agora que as crianças elas podem entrar a partir do 0, né? 0 anos. Nasceu, já pode entrar. Que lógico a gente consegue segurar aí, porém, questão de curiosidade para vocês, essa semana na creche que eu trabalho entrou uma bebê de 3 meses de idade aí. Então, a alternativa correta, de novo, educação educacional especializada. Mais uma vez, educação especial nas questões. É dever do Estado, sim, assegurar isso preferencialmente na rede regular de ensino. Então, como eu já falei, o ECA, em consonância com a LDB, junto com a LDB, assegura o atendimento educacional especializado, tanto para criança quanto para adolescente com deficiências. Esse atendimento vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Por quê mesmo? Para promover a inclusão e o desenvolvimento integral destes alunos. Lembra, promover inclusão, promover integração, promover socialização dos alunos com necessidades especiais. Idade para trabalhar. Aqui a gente se confunde porque a gente acha que já pode começar a trabalhar com 10, porque o meu vizinho trabalha, porque quando eu era menor eu trabalhava, porque meu pai começou com 10 anos, mas segundo a lei, segundo a LDB, salvo na condição de aprendiz. Na condição de aprendiz pode, porém, se não for aprendiz, é proibido qualquer trabalho a menores de 14, 16, 18, 21. O trabalho para menores de 14 anos é proibido. Mas, se ele for aprendiz, aí pode. Então, trabalho para menores de 14 é proibido, exceto na condição de aprendiz. Por que exceto na condição de aprendiz? Porque o aprendiz é uma modalidade especial de contrato de trabalho. O aprendiz ele está lá para se formar profissionalmente como jovem. Então, é a formação profissional desse jovem. Então, como aprendiz, ele vai poder ir na escola, como aprendiz no período contraturno da escola ali, ele vai estar trabalhando. Não vai estar prejudicando o aprendizado dele, pelo contrário, ele está aprendendo uma profissão. Então, a questão de aprendiz é a formação profissional do jovem. Então, salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Então, acima de 14 anos eu posso trabalhar? Pode. Por que acima de 14 anos eu posso trabalhar? Por que antes disso eu não posso? Porque antes dos 14, ele ainda está na rede regular de ensino, fazendo ensino fundamental 2 aí, os anos finais, ensino fundamental dos anos finais. Isso seguindo a idade. Então, acima de 14 anos, ele estaria indo para o ensino médio. E a legislação, ela garante ensino médio
no período noturno, por exemplo. Então, esse aluno acima de 14 anos, ele conseguiria estar trabalhando no período noturno. Por isso que a legislação proíbe menos de 14, porque menos de 14 ele está no ensino fundamental que não tem noturno. Salvo o EJA, que aí são outras idades. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4. Determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, é dever de todo mundo. É da família, é da comunidade, é da sociedade em geral e do poder público. Assegurar, garantir o quê? A absoluta prioridade, a efetuação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dever de todo mundo, garantir tudo para essa criança e para esse adolescente. A alternativa que não compreende a garantia de prioridade estabelecida neste parágrafo, a que não compreende ir e vir e estar nos lagradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção e a infância e a juventude. O ECA, ele assegura direito à liberdade, à saúde, à educação, à convivência familiar e à convivência comunitária, social. Ele inclui o direito de circular em espaços públicos sem restrições. Esses direitos garantem a cidadania e a inclusão social. Então, a alternativa A está incorreta. Porque eu estou pedindo para assinalar a alternativa que não compreende a garantia de prioridade estabelecida no parágrafo único do artigo 4 do ECA. O ECA assegura, sim, o ir e vir e estar nos lagradouros públicos, sem restrições. Então, segundo o artigo único, não tem restrições. Segundo a alternativa A, ressalvadas as restrições legais. Então, está incorreta. A lei do ECA estabelece proibições de venda de alguns produtos à criança e ao adolescente. Qual alternativa apresenta produtos que não são citados na lei? Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Eu posso vender para criança e para adolescente fogos de estampido e de artifício. Armas, munições, explosivos. Eu posso vender armas, munições, explosivos para criança e adolescente. Alimentos que possam ser prejudiciais ao desenvolvimento saudável. Posso vender alimentos que não são saudáveis. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Posso vender produtos que causam dependência física e psíquica. Eu não posso vender, segundo o ECA, alguns produtos à criança e adolescente. É proibido vender alguns produtos. Dentro destes produtos, qual que eu posso vender? Qual não está citado na lei? Alimento. Alimentos que possam ser prejudiciais ao desenvolvimento saudável. Essa palavrinha prejudiciais, a gente fica um pouquinho em dúvida.
Mas eu posso vender chiclete, bala, chocolate, chips, refrigerante, que está dentro do que não é saudável. Eu posso vender para criança e para adolescente. Fogos de estampido de artifício? Não. Isso causa dano físico. Armas, munições explosivos? De jeito nenhum. Produtos cujos componentes causam dependência física e psíquica? De jeito nenhum. Então, eu posso vender, sim, alimentos não saudáveis. Se a gente pegar esse artigo no ECA, ele não vai mencionar os alimentos entre produtos proibidos para venda de criança e adolescente. Dentro do artigo, a legislação ela vai proibir produtos que causam danos físicos ou psíquicos, principalmente armas, munições e drogas, que essas 3 palavras estão no disposto da lei. Agora vamos ver quais são os direitos garantidos na educação para criança e para adolescente. Aí, de novo, agora o ECA ele vem em consonância com a LDB. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. São as 3 palavras que a gente encontra tanto no ECA quanto no LDB. Desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Aí eu tenho 5 itens aí. Vamos ver quais são corretos, que são assegurados pelo ECA. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Toda criança, todo adolescente, eles são iguais em condição de acessar a escola e em condição de permanecer à escola, correto? Direito de ser respeitado por seus educadores, ok. Podendo solicitar a substituição destes quando conveniente? Não. O aluno pode pedir para tirar o professor e substituir ele porque não está sendo conveniente para mim ter aula com aquele professor, com aquele educador? Não. Porém, ele tem o direito de ser respeitado, sim. Mas ele não pode solicitar, não. Está errado. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Eu não aceitei a avaliação, eu não concordei com a nota, então eu estou contestando esse critério avaliativo. Sim, ele tem esse direito de contestar. Ele tem esse direito de não concordar com a avaliação. Se não for respeitado esse questionamento dele dentro da sala de aula, com o professor, com coordenação, ele pode recorrer a instâncias escolares superiores, indo para a direção, vice-direção, supervisor de ensino. Então, a 13 é correta também. Direito de organização e participação em entidades estudantis. A gente vê muito isso já no ensino médio, né? São as organizações estudantis, os grêmios. Tem direito de organizar, sim, tem direito de participar, sim. Acesso à escola pública e gratuita de sua escolha, em qualquer região da cidade. Então, eu escolho qual eu quero e acesso ela para estudar. Não é bem assim. A gente sabe que nós dependemos das vagas. E nós sabemos que a preferência das vagas vem pelo bairro que você mora. Ele tem acesso à escola pública? Sim. Gratuita? Sim. De sua escolha, não. A lei garante proximidade da sua casa, mas não da sua escolha. O que está correto, então? Igualdade de condições, direito de contestar e organização estudantil. A alternativa correta é a D.
1, 3 e 4. O ECA, ele garante direitos fundamentais na educação. Igualdade de acesso, liberdade para contestar critérios avaliativos e direito de organização em entidades estudantis. De novo, esses direitos, eles visam o quê? Eles buscam o quê? Assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Sempre. Conselho tutelar. Sempre cai também alguma coisinha do conselho tutelar. Qual alternativa não completa o anunciado abaixo, segundo o ECA? Os dirigentes... Oi? Alguém me chamou? Acho que não. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de quando que a escola vai comunicar alguma coisa para o Conselho Tutelar. Maus tratos envolvendo seus alunos. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados todos os recursos escolares. Elevados níveis de repetência. Defasagem cultural e social. A escola vai comunicar para o Conselho Tutelar. Maus tratos? Sim. Reiteradas faltas e evasão escolar, sendo que a escola já fez tudo? Sim. Alto nível de repetência desse aluno? Sim. Defasagem cultural e social é responsabilidade do Conselho Tutelar? Não. Então, qual alternativa não completa o anunciado? Quando que eu não vou procurar o Conselho Tutelar? Quando tiver defasagem cultural e social. Isso não compete ao Conselho Tutelar. Casos de maus tratos, faltas escolares, evasão escolar, isso sim deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Por que eu comunico isso ao Conselho Tutelar? Para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Lembrando que aqui no item B, para uma possível questão, eu vou falar das faltas injustificadas, eu vou comunicar a evasão escolar se esgotou todos os recursos escolares. Porque se chegar para o Conselho Tutelar que aquele aluno está com reiteradas faltas injustificadas, aquele aluno está com evasão escolar, se o Conselho Tutelar buscar na documentação o que a escola fez, a escola não fez nada, aí o Conselho Tutelar vai culpar a escola por essas faltas e por essa evasão. A última desse primeiro simulado aí. Considerando o ECA, no processo educacional, respeitar-se-ão 3 valores. Esses 3 valores são próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Assinale a alternativa que apresenta os 3 valores ausentes no texto. Cultural, artístico, histórico, religioso, político, histórico, financeiro, político e artístico, social, financeiro e religioso. O processo educacional, ele vai garantir o quê? Valores culturais, artísticos e históricos do contexto social da criança e do adolescente, assegurando, assim, a liberdade de expressão e acesso à cultura e ao conhecimento. Não tem como eu garantir, no processo educacional, eu valorizar ali uma religião e a política. Não tem como eu, no processo educacional, valorizar financeiros e políticos, de novo. Nem financeiros e religiosos aqui embaixo.
Agora, a cultura, a arte e a história do contexto social dessa criança e do adolescente eu consigo garantir no processo educacional. Resposta correta é o item A. Agora a gente vai para o próximo simulado. Antes, se vocês puderem falar para mim como que está indo, o que vocês estão achando, se eu estou muito rápida. Eu queria saber um pouquinho de vocês, se está tudo bem, antes da gente continuar. Tá tudo certo, tá ótimo pra mim. Tá ok, Carol. Se eu estiver muito rápida, se você estiver com dúvida, vocês podem estar levantando a mãozinha aí, que eu estou acompanhando pelo celular. Se alguém levantar a mão, se quiser fazer alguma pergunta. A gente fez aí, uns 45 minutos mais ou menos, essas 15 primeiras questões do primeiro simulado. Esse outro simulado, ele é bem extenso, né? Ele tem várias questões aí, são 60 no total. Todas essas questões que eu preparei para vocês são todas simulado IBAN, são todas dentro do IBAN. Para a gente conseguir fazer essas outras 60, eu acho que vai mais 1 hora ou mais. Eu tinha falado para vocês que a aula duraria 1 hora e meia. Então, se alguém precisar sair, ou se todo mundo precisar sair, não tem problema, só me avisa. Como eu disse, vai ficar gravado. E se ficar muito puxado também a gente fazer todas hoje, a gente faz uma meia hora, mais uns 40 minutos de questão, e depois a gente pode marcar um outro dia para a gente finalizar o simulado, para também não ficar muita coisa para vocês. Tá? Mas enquanto isso eu vou continuando, e qualquer coisa se cansar aí, vocês me gritam. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. É tempo, é o espaço, é o contexto em que o sujeito aprende a constituir e reconstruir a sua identidade em meio às transformações corporais, afetivo, emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional. A educação básica é formada por, então nós estamos falando aí de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Conforme definido pela LDB, nós já falamos, já vimos, a educação básica no Brasil é composta por 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lembra que teve lá no outro simulado. Dentro da educação infantil, nós temos pré-escola, creche e pré-escola. Então, poderia estar aparecendo pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Poderia. No caso aí, ela está especificada igualzinho está na legislação. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Espera só um minutinho, meninas, que a professora Ali está me chamando. Só deixa eu ver se ela vai entrar agora ou não. Espera só um pouquinho.
Pronto, vocês até acompanharam, né? Vamos lá, continuando. Plano Nacional de Ensino. O Plano Nacional de Educação, ele tem o objetivo de articular o sistema educacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Qual a vigência atual do Plano Nacional? Ele vai terminar em 2024, que é o ano que nós estamos. O Plano Nacional de Educação, ele foi instituído há 10 anos atrás, em 2014. O Plano Nacional de Educação tem vigência de 10 anos, ou seja, esse ano é o último dele. O que esse Plano Nacional de Educação ele estabelece? Diretrizes, metas, estratégias para a política educacional do país. Há 10 anos está trabalhando. Pode falar, Nicole. Não, é só uma dúvida em relação à prova. Eu li, né, as metas. Ela costuma cair, as metas? Ó, eu já prestei prova que caiu sim. Mas porque Tá? eu consigo fixar aquilo de jeito nenhum. São bastante metas. Só que se você parar para observar, que é isso que a gente tem, quem presta concurso já há bastante tempo, tem que conseguir fazer, ver que elas estão sempre em consonância com o que está na LDB. Tá. Não foge muito do que a LDB, do que o ECA, do que a Constituição fala. É que, por exemplo, quem está na rede, quem está trabalhando nesses últimos 10 anos, de 2014 para agora, vê, por exemplo, que a direção, a supervisão sempre falava, nós temos 10 anos para colocar o ensino de 9 anos funcionar. Está na rotina, né, de vocês, né? Tá um pouco na rotina, algumas coisas que a gente ouvia, mas a questão, por exemplo, do ensino de 9 anos, né? Há 10 anos atrás, um pouco mais, a gente falava oitava série. Sim. Quando entrou o Plano no Nacional de Educação em 2014, é ensino de 9 anos, que aí mudou, né? O ensino fundamental vai até o 9º ano. Há 10 anos atrás, a gente falava do pré. Esse pré não existe mais, já é o primeiro aninho da criança, que era a primeira série, segunda série. Isso daí é o que mais mudou e o que mais se falou no Plano Nacional de Educação. Que eu tinha esses 10 anos para estabelecer o ensino de 9 anos. Isso foi a primeira coisa que o Plano Nacional conseguiu fazer. Aí as outras assegurações, as outras manutenções do desenvolvimento de ensino, eles vão vindo conforme com os anos aí que foi se passando o Plano Nacional. Costuma-se cair, sim. O que eu jamais vi cair foi a questão dos 9 anos. Tá? Mas pode cair alguma coisa referente a uma diretriz em relação à educação especial que tem no Plano Nacional de Educação. Tá? Então, nessa última semana, se você puder focar um pouco mais no Plano Nacional, eu aconselho focar. Eles não vão fazer nenhuma pergunta, eu acredito, porque eu não tenha visto isso, muito sobrenatural sobre o plano, não. Tanto porque é o último ano dele. Tá? Mas é importante você saber quando ele começou, quanto tempo ele vale. O ensino de 9 anos cai, sim, e educação especial é o que mais eu já vi caindo dentro do IBAMA. Tá Vou focar nisso então essa semana. Obrigada, viu? Nada. Continuando, então. De acordo com um grande teórico da educação do século passado, que impactou nossos modelos atuais de educação, o conhecimento, então estou falando de um teórico do século passado, e que mudou o nosso jeito de ver a educação.
O conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o ambiente. Então, qual teórico que vai falar da interação social e o ambiente sociocultural? Existe um teórico que fala da teoria sociocultural. Essa teoria sociocultural fala que o indivíduo ele não vai se desenvolver apenas fisicamente, ele vai se desenvolver socioculturalmente. Então, o fator crucial para o desenvolvimento cognitivo da criança é o ambiente social que ele está, e não o físico dele. O teórico que fala isso, Vygotsky. Todos os teóricos, e óbvio que o IBAN vai fazer isso, todos a gente já ouviu falar. O que a gente menos trabalha seria Skinner. E algumas vezes Freinet. Agora, Gardner, sempre tem um livro do Gardner no IBAN. E eu sempre ouvi falar do Vygotsky. Por isso que eles vão fazer essa trama aí para te confundir. Então, eu tenho que lembrar que o Vygotsky, desenvolvimento cognitivo social da criança. Deixa eu só pegar meu papel. Eu tenho um papel, um caderno pessoal meu aqui. Vocês vão puxar umas flechinhas. Espera aí que eu vou ter. Puxa uma flechinha aí. Vocês vão puxar do Gardner, só para vocês guardarem. O que é a teoria dele? Princípios e tipos de inteligência. Ele está dentro da capacidade lógico-matemática. Desculpa aqui, ó. Tá? Para ele, a inteligência ela vai consistir na habilidade de resolver problemas. Então, esse aqui está mais dentro da questão lógico-matemática. Ele vai apresentar dentro da teoria dele 9 inteligências, 9 tipos de inteligências. Então, não é desenvolvimento sociocultural, ele está trabalhando níveis, tipos de inteligência. A letra B. Ele já vai falar também do aprendizado em função de mudança no comportamental. Então, o aprendizado ele acontece através de uma mudança comportamental. Ele vai estudar, ele vai entender e compreender o comportamento do ser humano. Aqui. Aqui ele já vai defender a criança como uma comunidade. E a escola ela tem que colocar essa criança no centro e desenvolver a escola centrada nessa criança. Ele trabalha com eixos, uma pedagogia de eixos. Eixo da cooperação, da comunicação, da documentação e da afetividade. Então, o Freinet ele trabalha com 4 eixos pedagógicos: cooperação, comunicação, documentação e afeição. E desenvolvimento sociocultural é o nosso
Vygotsky. O único que fala de desenvolvimento sociocultural é ele. Então, vamos lá. Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ela apresenta 10 competências gerais. As competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, busca promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões. Mas, para o estudante ser capaz de exercer plenamente todas elas, não basta praticar em sala de aula. Elas demandam a incorporação de mudanças nos vários âmbitos da escola. Quantas são as competências gerais da BNCC? São 10 competências gerais. Essas competências gerais, o que elas vão visar? O desenvolvimento integral do estudante. E esse desenvolvimento vai apresentar aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Para relembrar, se vocês quiserem anotar, quais são as 10 competências da BNCC? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Falando um pouquinho mais da BNCC, é um documento normativo. Ele vai buscar sempre definir o aprendizado dos estudantes, desenvolvendo a educação básica. O que é educação básica no Brasil? As 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, a BNCC está nas 3 etapas da educação. As 3 etapas promovendo o desenvolvimento integral dessa criança, desse adolescente, e a equidade. A BNCC vem para fazer a equidade no ensino. Eu vou dentro da BNCC de novo, que está caindo bastante. Vai mobilizar os conhecimentos, as habilidades, os valores, as atitudes para resolver demandas da vida, do dia a dia dessa criança. Então, são 10 competências. Essa fácil. Escolas públicas e privadas de todo o mundo vivenciam um problema que está se tornando cada vez comum, cada dia mais dentro do ambiente escolar. Esse problema refere-se à prática de ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente. Esse ato é praticado por indivíduo ou por um grupo. Esse ato é contra uma ou mais pessoas. Esse ato tem como objetivo intimidar ou agredir. Esse ato causa dor e angústia. Seu impacto traz várias consequências. Quais consequências? Medo, perda de rendimento nas aulas, abandono da escola. Estamos falando, sem dúvida alguma, do bullying. O bullying, ele é caracterizado por atos excessivos de violência física ou psicológica. O bullying, ele pode acontecer contra uma pessoa ou um grupo, causando sofrimento à vítima.
Aí nós temos uma descrição de um tipo de educação. Eu preciso descobrir que tipo de educação está descrita na questão número 6. É uma educação inclusiva, exclusiva, específica ou diferencial? Século que nós estamos, século XXI. As escolas nacionais e mundiais buscam identificar e responder à diversidade de todos os alunos. Eu já estou falando que os meus alunos eles têm diversidade. Através de uma maior participação na aprendizagem, na cultura e na comunidade. O século que nós estamos, as escolas, elas entendem que cada estudante tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem diferente. Eu estou falando que eles têm necessidades de aprendizagem diferentes. Os sistemas educativos e programas educativos que se desenham devem ser os que se adaptam a suas diferentes necessidades. Então, as escolas têm que se adaptar às diferentes necessidades. Compreendem que todos devem ter garantido o acesso à educação de qualidade e equitativa, com igualdade de oportunidades. Nós estamos falando de educação inclusiva. As outras nem pode ser, né? A educação inclusiva, ela promove o acesso equitativo, justo para todos os alunos. A educação inclusiva, ela respeita diferenças e garante igualdade de oportunidades. O IBAN adora, né? Uma questão enorme para perguntar uma coisa que nós estamos, quem está em sala de aula, está cansado de escutar. E aí acaba confundindo a gente, né? Carinha do IBAN. Na escola existe um documento, então nós estamos falando de um documento que garante a autonomia para as instituições de ensino. Um documento que fala da proposta de orientação de suas práticas educacionais. Um documento que estabelece objetivos do ambiente educacional. Esse documento reflete a participação de toda a comunidade escolar, bem como da comunidade do entorno da escola. Ele pode incluir a proposta curricular até a gestão administrativa. Este documento, ele é estruturado em 3 marcos. Marco situacional, marco conceitual e marco operacional. Esse documento, ele orienta as práticas educacionais de uma escola. Esse documento, ele reflete a participação da comunidade escolar. Esse documento, ele envolve aspectos curriculares e administrativos. PPP, Projeto Político Pedagógico. Todo mundo sabe que é o PPP. Aí vem o IBAN e coloca alternativas todas com P. Projeto Político Pedagógico. O que é o projeto político pedagógico? É um documento que orienta as práticas educacionais de uma escola. Ele reflete a participação de toda a comunidade escolar. Ele envolve aspectos tanto curriculares do currículo, quanto os aspectos da gestão administrativa. Uma tendência na educação nacional e mundial, então nós estamos falando de tendência na educação, é misturar metodologias e alterar a atuação do educador em situações de ensino e a atuação dos alunos nos momentos de aprendizado. Nós estamos falando aí de uma tendência educacional e mundial. Essa tendência é um programa de educação formal na qual aprende, pelo menos em parte,
por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e o ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada fora de sua residência. Então, eu estou falando de uma tendência na educação, tanto do Brasil quanto do mundo, que vai misturar a metodologia. Uma hora esse aluno aprende por meio do ensino online, onde ele vai ter controle desse aprendizado dele, e outra hora ele está numa parte física, uma localidade física, fora da sua residência, para continuar aprendendo. A gente está falando do ensino presencial e online. Ensino presencial e online, ensino híbrido. Esse ensino híbrido, ele vai misturar, ele vai combinar a atividade presencial e a atividade online. Permite, assim, ao aluno um controle sobre o ritmo e o modo de estudo, integrando tecnologia digital dentro do seu processo de ensino. Ensino híbrido combina atividade presencial e online. Para se garantir um clima harmonioso, clima harmônico dentro da sala de aula, é indispensável um relacionamento positivo entre professores e alunos. Uma forma de instaurar a vivência igualitária, tal qual deve ser a vida em sociedade. A valorização da escola como um instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social. Então, se eu estou criando um clima harmonioso, eu estou criando um relacionamento positivo, eu estou buscando uma vivência igualitária em sociedade, eu estou buscando eliminar, acabar com a seletividade social. Eu estou construindo o quê? A autocracia, o despotismo, a ditadura ou a democracia? Democracia. E escola é espaço de convivência e aprendizado. Escola é espaço para eu promover a democracia. Como que eu vou promover essa democracia? Valorizando a igualdade de oportunidade, valorizando o respeito mútuo entre os próprios alunos, entre os professores e entre professores e alunos. Vamos marcar o que significa cada palavrinha dessa daí? Por questão de curiosidade, por questão de vocabulário? Vamos começar. Autocracia. Poder por si próprio. É um poder concentrado na mão de um indivíduo. Poder por si próprio. Um poder concentrado na mão de um indivíduo. Despotismo. É o poder de forma absoluta e arbitrária. Poder concentrado na mão de uma única pessoa. Vamos para a ditadura. Regime político. Todos eles, né? É um regime político. Mas também um regime que se dentro de sala de aula. Participação extremamente restrita. Totalmente antidemocrático.
E a democracia é a participação igualitária. Todos participam igualmente. Todos têm direitos iguais. Vamos continuar, então. Só um minutinho. Os componentes curriculares devem conversar entre si, a fim de que a construção do conhecimento seja favorecida pelas conexões, interações e implicações entre os diferentes campos do saber. Para superar a fragmentação das áreas de conhecimento na escola e na vida, é importante que os educandos aprendam de forma significativa. Para isso, o professor deve utilizar alguma prática. Que prática o professor deve utilizar? Então, ele tem que utilizar práticas para quê? Para os componentes curriculares conversarem entre si. Esses componentes curriculares conversando entre si, eles constroem o conhecimento. Nós estamos falando da interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? É uma conexão nas diferentes áreas de conhecimento. Quando eu conecto português com história, geografia com matemática, eu estou proporcionando ao meu aluno uma visão mais integrada e significativa do aprendizado. Nos dias atuais, o professor deve ser crítico e reflexivo diante do conhecimento dos diferentes componentes curriculares e suas respectivas áreas de conhecimento. No seu dia a dia escolar, o professor deve desenvolver ações intencionais, e essas ações, elas têm que estimular o aprendizado e o interesse do aluno. Essas ações são práticas denominadas. O que eu tenho que fazer? Que prática que eu tenho que ter para conseguir desenvolver no meu aluno o aprendizado, o interesse? Como que eu consigo, quais ações que eu tenho que ter para estimular o meu aluno? São práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas são aquelas desenvolvidas pelo professor intencionalmente, promovendo o aprendizado do aluno, utilizando métodos e estratégias adequadas. O propósito da avaliação é garantir o sucesso do processo. A avaliação, ela tem que ser parceira, no sentido de encontrar o melhor resultado do curso em sua ação. Então, nós temos que pensar a avaliação hoje, não a avaliação que nós passamos, né? A avaliação hoje, ela passa por 3 funções muito importantes. A avaliação de antigamente, ela classificava e ela determinava quem era bom, quem era ruim. Ela julgava, era uma avaliação que julgava. Em outras palavras, a avaliação de antigamente dentro da escola é a avaliação dos nossos concursos, ou você sabe ou você não sabe. Mas dentro da sala de aula hoje a gente sabe que é diferente. E a gente sabe que a gente não pode levar esse conceito de avaliação. Ou a gente tem que levar para dentro da sala de aula hoje a avaliação como inclusiva. E seus resultados nos permitem tomar decisões em relação à caminhada no processo de ensino-aprendizado. Então, meu aluno não aprendeu aquilo por quê? Por algum motivo. E eu tenho que pensar em como ele vai aprender. Eu não posso deixar ele sem aprender.
Lembrem sempre, quando for prestar a prova, como que fala? Agora me fugiu da cabeça. O papel é bem diferente da realidade que a gente enfrenta em sala de aula. As leituras que a gente faz, os livros maravilhosos, os pensadores maravilhosos, as ideias maravilhosas, as leis perfeitas, a vida real é outra. Mas nós temos que sempre pensar como realmente deveria ser. Então, realmente, a avaliação, ela tem que ter esse propósito de garantir o sucesso do processo. Eu não estou dando uma prova para o meu aluno para mostrar para ele que ele não sabe nada. Eu estou dando uma prova para o meu aluno para tirar da prova o sucesso dele, do processo, e ver o que está de errado para melhorar, para ele ter essa continuidade de sucesso. A prova, ela é minha parceira. Por mais que muitas vezes nós, professores, sabemos que a gente não usa ela como parceira. Mas a gente tem que pensar que ela é a nossa parceira. Eu vou encontrar o melhor resultado para a minha ação. Então, sendo assim, quais as 3 funções da avaliação, os 3 tipos de função da avaliação no processo de ensino-aprendizado? Diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, ela identifica o conhecimento prévio do meu aluno. Ela identifica o conhecimento prévio, o que ele já sabe. Fiz um diagnóstico. A avaliação formativa, ela acompanha o desenvolvimento durante o processo de ensino. O que ele foi sendo formado. E a avaliação somativa, ela vai verificar o resultado final. Se foi bom ou se foi ruim. Então, diagnóstica, conhecimento prévio do aluno. Formativa, o desenvolvimento durante o processo. Somativa, resultado final do processo. Desenvolvimento da criança. Durante o crescimento da criança, vários desenvolvimentos acontecem. Um deles representa a evolução, então estou falando da evolução da criança no processo das informações no cérebro. À medida que cresce, ela vai se tornando mais capaz de adquirir, fixar e utilizar os conhecimentos no seu dia a dia. Nós estamos falando de qual desenvolvimento? Qual desenvolvimento está sendo descrito aí? Então, nós estamos falando do crescimento da criança, nós estamos falando de uma evolução no processo de processar a informação no cérebro, evolução, processando a informação nesse cérebro. Adquirindo, fixando e utilizando conhecimentos. Esse desenvolvimento é o desenvolvimento cognitivo da criança. O desenvolvimento cognitivo ele está relacionado à capacidade dessa criança de adquirir, processar e utilizar o conhecimento. Assim, essa criança vai melhorar a sua habilidade mental conforme ela for crescendo. O que seria o desenvolvimento afetivo? O desenvolvimento afetivo, ele é aquele que vai formar a pessoa se relacionando com outros e lidando com as suas emoções. Então, o desenvolvimento afetivo, ele vai formar a pessoa e nos relacionamentos. Como que a criança vai lidar com as suas próprias emoções? O desenvolvimento motor. É a aquisição e o aperfeiçoamento
das habilidades motoras ao longo do crescimento dessa criança. O desenvolvimento motor, ele está relacionado, ele está interligado com o sistema nervoso central e com os aparelhos, dos sistemas, aparelhos do organismo. E o desenvolvimento perceptivo? É a percepção dessa criança. É o processo de aquisição, organização e interpretação do que está no meu ambiente e do que eu estou sentindo. Agora, quando eu falo em desenvolvimento do cérebro, quando eu falo na capacidade da criança de adquirir, processar e utilizar, quando eu falo de conhecimento, é cognitivo. Vamos ver qual é o pensador abaixo. Muito difícil o IBAN pedir nomes que a gente não está acostumado. A gente sabe que existe, mas a gente não está acostumado. Então, a gente sabe também que a prova do IBAN, ela é extensa para pouco tempo. Então, se eu vejo nomes que eu não estou acostumado, vamos ficar em nomes que a gente está acostumado. Jogo rápido de concurso público. Interpretação mais rápida para concurso público. Não vamos ficar quebrando a cabeça com um nome que eu não estou tão acostumada assim em prova. Isso aumenta a minha chance de acertar a questão. As teorias de aprendizado, então, de novo, eu estou falando de teoria de aprendizagem, são apresentadas aos professores durante a sua formação. De acordo com uma dessas teorias, as diferentes estruturas mentais são modificadas e combinadas por meio das experiências. Então, estou falando de estrutura mental, da adaptação ao ambiente, da organização da nossa mente. A adaptação se dá por meio de um processo de assimilação, que modifica a realidade externa, e de um processo de acomodação, que modifica nossas estruturas mentais. O texto faz referência à assimilação e à acomodação. Quem fala de assimilação e acomodação? Jean Piaget. Ele que desenvolveu a teoria do desenvolvimento cognitivo. Essa teoria do desenvolvimento cognitivo, ela explica como as estruturas mentais são modificadas por meio da assimilação e da acomodação. BNCC. O concernente à educação infantil, ou seja, o que faz referência à educação infantil no BNCC, traz como proposição os direitos de aprendizagem, desenvolvimento e os campos de experiência. Então, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela fala também da educação infantil. Educação infantil na LDB, creche e pré-escola. A BNCC traz direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiência. Para quem está na sala de aula, sabe que a BNCC, que esses direitos de aprendizagem, que esses campos de experiência, são aquelas letrinhas todas que a gente tem que colocar nos planos de aula. Os direitos de aprendizagem, o campo de experiência, a BNCC, ela divide a educação infantil. Essa divisão não é da LDB, essa divisão é da BNCC. A BNCC divide em faixa etária, bebês,
crianças bem pequenas e crianças pequenas, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, crianças pequenas, 4 a 5 anos e 11 meses. De acordo com a BNCC, as crianças têm 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso aqui não tem como, eu tenho que decorar. Eu tenho que saber quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. A criança tem o direito de conviver, brincar, participar ativamente, explorar, expressar-se e conhecer-se. A BNCC define esses 6 direitos como fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. E assim ela garante uma educação significativa desde a infância. Ah, mas a criança tem direito de jogar bola. Tem, mas não está nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Por isso que eu falei que a gente tem que decorar, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. LDB, o artigo 21. A gente já falou do artigo 21 no outro simuladinho. Reza que a educação escolar se compõe de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e educação superior. Então, a educação escolar, ela se divide em 1 e 2. 1, educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior. Segundo a LDB, a educação escolar se divide em educação básica, educação superior. Segundo a LDB, a educação básica se divide em 3: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Existe uma modalidade de ensino que está contemplada na LDB. Qual a modalidade de ensino que está contemplada na LDB? Educação ambiental, educação especial, educação familiar, educação sexual. Eu falo do meio ambiente na sala de aula? Falo. Eu falo da família na sala de aula? Falo. Falo da sexualidade na sala de aula? Falo. Mas modalidade de ensino assegurada, contemplada na LDB, educação especial. É uma modalidade de ensino prevista na LDB, destinada a alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo assim o direito à educação de qualidade. Vamos fazer uma anotação na questão 16? Vamos fazer uma anotação aqui na educação básica. A educação infantil. Puxa aí. De 0 a 6 anos. Ensino fundamental. De 7 a 14 anos. Ensino médio. De 15 a 17 anos. Lógico que aqui dentro do ensino fundamental,
a gente sabe que as crianças elas podem estar repetindo, e com isso a idade ficar em defasagem. O mesmo no ensino médio. Mas essas idades que eu passei para vocês seria o básico, né? Vamos continuar? 17. A BNCC foi preparada por especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Na BNCC, o ensino fundamental, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento. A saber, quais são essas áreas? Língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. A gente sabe que isso existe, mas a gente sabe que não é assim que está na BNCC. Língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciências humanas e artes. A gente sabe que existe, mas não é assim que está na BNCC. Na BNCC nós não temos essa nomenclatura. A língua portuguesa na BNCC, a história, a geografia, a matemática, ela está com uma nomenclatura diferente. A gente sabe que todas essas disciplinas, elas existem. Porém, a gente tem que guardar que na BNCC não é disciplina, é áreas de conhecimento. Com isso, o ensino fundamental ele está organizado em 5 áreas de conhecimento. 5 áreas de conhecimento que abrangem os diferentes campos do saber. Quais são as 5 áreas de conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Opa, desculpa. Vamos lá. 18. A interação entre os alunos, os conteúdos de aprendizagem e o professor dá origem ao conhecimento. Para os construtivistas, estamos falando de construtivismo, o processo de construção do conhecimento inicia-se com o desequilíbrio entre o sujeito e objeto. A origem do conhecimento por parte do sujeito envolve 2 processos complementares e, por vezes, simultâneos. Eles se completam e eles acontecem simultaneamente. Nós estamos falando aqui de Jean Piaget. E na teoria de Jean Piaget, nós temos 2 processos fundamentais no desenvolvimento cognitivo, permitindo ao indivíduo adaptar-se e aprender a partir da forma como ele interage com o meio. A assimilação e a acomodação. Ele vai apropriar a aprendizagem? Vai. Ele vai se adequar à aprendizagem? Vai, mas não é isso que está no processo dos estudos de Jean Piaget. É a assimilação e a acomodação. LDB, artigo 3. A educação é dever da família e do Estado. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lá no artigo 3, nós temos
princípios dessa educação, princípios desse ensino. Dentro do artigo 3, quais são os princípios que condizem com o artigo 3 que temos aí nas alternativas? Lá no artigo 3, nós temos igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós temos liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Nós temos pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, nós estamos falando do artigo 3 da LDB. E os princípios, os 3 princípios que nós temos no artigo 3. Dentro disso, todas condizem com a nossa realidade educacional. Todas encontramos dentro da LDB, do BNCC, do Plano Nacional de Educação, da Constituição Federal, tá? Eu tenho que respeitar, sim, os direitos humanos, eu tenho que dar uma educação de liberdade, responsabilidade, democracia, não discriminação, eu tenho que educar para a paz e para a não violência, mas, dentro do artigo 3, a base da educação é ministrada em 3 princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, de acordo com o artigo 3, é o item D. A LDB, ela estabelece também que o ensino ele deve ser baseado nesse pluralismo de ideias. E assim, ele vai respeitar as diversas concepções pedagógicas. Para que esse respeito? Para que esse pluralismo? Para promover a diversidade de pensamento. Ao longo da educação básica, que é educação básica mesmo? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. As aprendizagens essenciais definidas pela BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico. Na BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são definidos para garantir que todos os alunos eles tenham acesso às competências essenciais ao longo da educação básica. Com isso, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem consubstanciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vamos aproveitar, marcar as 10 competências gerais. As 10 competências gerais da BNCC. Quais são elas? Conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e autonomia.
Então, essas são as 10 competências aí, que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica. Junto com essas 10 competências, vai permear o quê? Os componentes curriculares. As competências não são componente curricular. Ela é um fio que vai conduzir o componente curricular. É esse fio condutor que deve estar presente em todas as áreas de conhecimento e etapa da educação. Então, eu tenho que seguir as 10 competências gerais e conduzir aí os componentes curriculares. Meninas, vocês conseguem, por favor, abrir aí os microfones?